Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 72 da disciplina de matemática. Sempre com o seu caderno, lápis e borracha para você ir fazendo as anotações do nosso conteúdo, deixar o seu caderno sempre bem organizado, ok? Hoje, então, a gente vai continuar estudando, aprendendo sobre a história da matemática. Na nossa aula anterior, a gente viu a parte 1 sobre a história da matemática e hoje, então, nós vamos ver a segunda parte, a parte 2 das nossas aulas. Os objetivos da nossa aula, então, compreender a importância do desenvolvimento da civilização na criação da matemática, ou seja, a civilização, os povos foram se desenvolvendo e criando as formas de matemática, muitas delas utilizadas até hoje. Identificar características da matemática em povos antigos que estão presentes no uso atual da matemática. Então, vamos lá. História da matemática. Em nossa aula anterior, começamos a estudar sobre a história da matemática. Nela, aprendemos que a matemática existe há muito tempo e que foi sendo criada de acordo com as necessidades dos seres humanos. Também aprendemos que no Antigo Egito surgiu um sistema de numeração baseado em partes do corpo e depois em números múltiplos de 10. Okay? Então, 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Nessa aula, nós vamos aprender ainda mais sobre os povos que influenciaram na criação da matemática. Como a gente comentou na aula passada, povos diferentes, de regiões muito diferentes do planeta, foram desenvolvendo a matemática, porque eles não conseguiam se comunicar, trocar ideias, certo? Do que cada um estava fazendo. Então, cada um acabou indo criando, desenvolvendo a matemática de acordo com aquilo que eles precisavam. O Império Babilônico. Pulou, mas já voltamos. Na Babilônia, a matemática foi fundamental para criar e controlar a cobrança e o pagamento de impostos. Então, há muitos e muitos tempos as pessoas pagam impostos. E lá na Babilônia, então, a matemática foi criada, ela foi fundamental para que então houvesse essa cobrança e esse pagamento de impostos. Porque as pessoas chegavam para cobrar e não tinham um valor, uma quantidade, o que cobrar de cada pessoa. Então, a matemática serviu para dar uma quantidade a esses impostos, quanto cada um, o que cada um precisava pagar. Os babilônicos, eles não usavam apenas os dedos para contar, mas também as falanges, que são os ossos dos dedos. E assim eles podiam contar até 60 utilizando as mãos. Então, eles contavam os ossinhos. Se a gente pegar, então cada dobrinha do nosso dedo é um ossinho, certo? E eles contavam, então, esses ossinhos também, para que eles pudessem ter uma quantidade maior. Eles utilizavam cada ossinho da nossa mão, como está aqui na imagem, para fazer, então, essa cobrança dos impostos. Essa forma de contagem, ela é chamada de sexagenal, ou seja, de 60. Sexagenal significa 60, 60 em 60. E deu origem à maneira como dividimos os minutos e os segundos. Então, se a gente pensar por que os segundos, os minutos não vai até 100, por exemplo, diminuir a quantidade de horas, por que não vai até 100, vai até 60, e é por causa desse sistema de contagem dos babilônicos. Olha que legal, que informação bem legal. Aí, então, 1 hora vai valer 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. Então, essa forma de contagem sexagenal criado pelos babilônicos serve, então, para contagem, ela serviu para a maneira como foi dividido, então, os minutos e os segundos de 60 em 60. Os babilônicos também criaram símbolos para representar seu sistema de numeração, diferente lá do Antigo Egito, então, que eles contavam, as casas, de 10 em 10, então 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Os babilônicos já tinham símbolos para
de 1 em 1 até o 59, né? Porque eles contavam até 60, lembra? Então já tinha vários os símbolos aqui bem diferentes, claro, do que a gente conhece, mas eles então já tinham criado. Eles tinham aqui, ó, do 1 até o 10, como era, e aí eles iam acrescentando. Aqui no 11 fazia 2 vezes o 1, no 12, né, o do 10 mais 2 símbolos que valia 1. Aqui, por exemplo, no 34, então tinha primeiro os 3 símbolos que valia 1, então que valia 3, né, desculpa. Aqui o símbolo do 3 mais o do 4 e assim por diante. Então é bem interessante a maneira como eles usavam para contar. Na Grécia Antiga, então, a matemática se desenvolveu na Grécia entre os séculos 6 antes de Cristo e 5 depois de Cristo. Então ela percorreu um tempo bem grande lá na Grécia Antiga. Os gregos utilizavam a matemática para as suas atividades diárias e também para entender melhor as questões da filosofia, em especial as que tinham relação com a natureza. Então, lá na filosofia, eles, né, procuravam entender como as coisas funcionavam, os pensamentos, a natureza, os animais, e eles então passaram a utilizar a matemática também para ajudar eles a entender essas questões. Como a natureza funcionava, o dia, a noite, o rio, né, o caminho que o rio fazia e as plantações e tudo mais. Então a matemática ajudou eles a entender várias outras questões, além daquelas sobre quantidades, sobre impostos e assim por diante. Muitos matemáticos gregos criaram conceitos que são ensinados e utilizados até hoje, como o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. Então, esses teoremas vocês vão aprender mais para frente, né? Eu coloco aqui só para a gente saber. Então, lá, muito tempo atrás, eles desenvolveram, né, conceitos, teoremas, fórmulas que são utilizados na matemática até hoje. Então, para a gente ver que a matemática ela existe há muito tempo atrás e os conhecimentos aprendidos há tanto tempo atrás ainda são úteis, ainda são utilizados nos dias de hoje. Na Roma Antiga, os romanos continuaram a usar as descobertas matemáticas realizadas pelos gregos. Eles utilizaram esses conhecimentos em suas construções, estradas e cobranças de impostos. Então, a Roma, os romanos continuaram a desenvolver, a utilizar as descobertas feitas pelos gregos. Os romanos, eles criaram um sistema de numeração que utiliza letras para representar os números. Esses números são usados até hoje para enumerar capítulos de livros, séculos e alguns relógios. Vocês já viram, né, sobre os números romanos nas nossas aulas de matemática. Como que a gente forma o número romano, como a gente lê o número romano, porque eles ainda são utilizados nos dias de hoje, diferentes das outras formas de numeração que a gente viu, né, dos gregos, dos babilônicos, enfim, a gente não vê mais essa forma de registrar números, mas dos números romanos sim. Por isso que a gente aprende ainda, né, essa forma de numeração, como a gente registra as quantidades utilizando os números romanos. Aqui então o prof colocou, né, de 1, o número 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Aí o 50, o 100, o 500 e o 1000. A gente aprendeu, né, que os números romanos eles têm algumas regrinhas bem específicas que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai escrever eles, lembram? Então, a gente não pode repetir, né, o mesmo símbolo mais de 3 vezes, a gente às vezes precisa fazer uma adição, uma subtração para chegar em algum número, lembram disso? Se você não lembra, volta lá na nossa aula sobre números romanos para você relembrar, mas depois que a gente terminar essa, ok? Na Idade Média, então, durante muito tempo, a matemática ela não foi valorizada na Idade Média. Então, eles não davam tanta importância para a matemática como outros povos davam na época.
Mas a partir do século X, começou então a ser produzido conhecimento sobre matemática, né? Até então, se a gente pensar, né, muitos povos antes de Cristo já começaram a desenvolver a matemática. Na Idade Média, então, foi a partir do século XI que eles começaram então a dar atenção, a estudar a matemática. Na Idade Moderna, então, foram criadas a adição, a subtração e os sinais. Então, o sinal de mais e de menos que a gente ainda utiliza. Então, lá então começou esses conceitos de adição, subtração, mais e menos. Nesse período chamado de Revolução Científica, a matemática teve grandes avanços, porque aí nesse período da Idade Moderna, os estudiosos, os matemáticos que estavam surgindo, eles começaram a se dedicar bastante ao estudo, ao conhecimento da matemática, e aí a matemática foram sendo aprendidos mais coisas sobre a matemática, e ela então teve grandes avanços, né, grandes descobertas. Uma delas então, como a gente viu, a adição e a subtração e os sinais. Nesse período, o francês Blaise Pascal inventou a calculadora. Isaac Newton criou a lei da gravidade. Então, ali na Idade Moderna, foi criada então a primeira calculadora. Claro, gente, não igualzinha àquela que a gente compra lá na papelaria hoje em dia, certo? Com um mecanismo diferente, mas com a mesma função. E Isaac Newton criou a lei da gravidade aqui nessa imagem porque ele, né, percebeu então a gravidade, né? O que é a gravidade? É que os objetos eles caem, né? Nós não temos como no espaço que tudo flutua, e aí ele começou a estudar essa lei da gravidade a partir do dia que ele estava sentado e viu uma fruta cair. E aí ele começou os seus estudos. Então esses avanços importantes foram lá na Idade Moderna e ainda, né, bastante utilizado nos dias atuais. Agora, então, na Idade Contemporânea. Então, na Idade Contemporânea, a matemática teve avanços por causa das indústrias e das universidades que começaram a surgir. Então, as indústrias precisavam, né, melhorar os seus processos de produção, produzir mais rápido. As universidades começaram vários estudos também sobre a matemática, e então a matemática avançou ainda mais, né? Mais conhecimentos foram desenvolvidos, foram aprendidos nessa época. No século XX, Albert Einstein desenvolveu importantes teorias sobre uma área da matemática chamada física. Então, a física ela é uma das áreas da matemática, física, química também. Elas utilizam muito a matemática, a física principalmente. E aí, lá no século XX, Albert Einstein então começou seus estudos e a sua teoria utilizando a matemática para a área da física. A história da matemática começou há muito tempo atrás. É importante a gente conhecer como tudo começou para valorizarmos os avanços dessa área tão importante nos nossos estudos, e não só nos nossos estudos, né? Nas nossas atividades do dia a dia, como a nossa televisão funciona, a nossa geladeira, o micro-ondas, o carro, enfim, vários objetos, várias coisas, várias atividades que a gente faz no nosso dia a dia envolvem a matemática, precisaram da matemática para ser criados, ou nós utilizamos muitas vezes e nem percebemos, né? O tempo que a gente precisa, o quanto a gente precisa de dinheiro, quantidade, material, enfim, várias coisas a gente utiliza a matemática. E pensar que essa ciência, né, começou a ser estudada há tanto tempo atrás é muito importante para a gente valorizar esses conhecimentos que a gente recebe pronto, né? A gente só precisa estudar e aprender, mas que levaram muito tempo para serem desenvolvidos e chegarem, né, ao ponto, ao desenvolvimento que eles chegaram nos dias de hoje. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham então gostado de aprender sobre a história da matemática, como surgiu a matemática e por que ela é tão importante para o desenvolvimento de toda a humanidade, o crescimento da humanidade, o desenvolvimento, a
as construções, o dinheiro, enfim, as divisões de terras, várias e várias atividades que já começaram a ser desenvolvidas por causa da criação da matemática, ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula, leia os nossos slides novamente e depois, com bastante atenção, vocês realizam a atividade da aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!